Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho. Nós temos aula de matemática e mais as atividades 14.4, 14.5 e 14.6 das páginas 87, 88 e 89. Não se esqueçam de colocar o resultado do 7º dia da experiência do feijão naquela página que a gente começou a marcar o primeiro, terceiro, quinto e hoje é o 7º. Aí vocês vão armar as continhas que a professora mandou aí impressas no papel e foi colocado no papel pardo. E depois vocês vão fazer aula de arte, as atividades, um desenho bem criativo, ó. Dia 22/7, colocar aqui na nossa atividade do feijão o resultado da atividade do feijão. E aqui estão as continhas que vocês deverão armar no caderno ou aqui ao lado, tá vendo essa folhinha? Depois colocar o resultado dentro desse quadro aqui. A atividade de arte está citada aqui em cima, usando as formas geométricas quadrado, triângulo e círculo, formar um desenho bem criativo e pintar com capricho. Use quantas vezes quiser, use quantos quadrados, quantos triângulos e quantos círculos vocês quiserem. Lembrando que vocês têm que aproveitar bastante o espaço. Vou fazer um desenho desse tamanho, gente, é folha de sulfite, né? Aproveita bem o espaço da folha de sulfite. Você conhece o jogo de boliche? Sabe como jogar? Essa é a atividade 14.4 da página 87. Quem conhece o jogo de boliche, marca que conhece e explica mais ou menos como se joga. Agora, quem não conhece, marca que não conhece, então não sabe como se joga. Se você tiver curiosidade de aprender como se joga o boliche, ó, aqui está organizadinho como é que as pecinhas elas devem ficar posicionadas. Vocês podem pesquisar no Google e olhar no YouTube, jogo de boliche, para vocês terem uma ideia de como se joga o boliche, ok? 2. Em um jogo de boliche, a equipe de Juliana marcou 23 pontos na primeira rodada e 16 pontos na segunda rodada. Quantos pontos a equipe de Juliana marcou? Então, eu vou pegar a pontuação da primeira rodada com a pontuação da segunda rodada e vou somar para saber quantos pontos a equipe de Juliana fez nas duas rodadas, ok? 3. Agora observe como Juliana resolveu e explique o procedimento utilizado. Como vocês acham que ela resolveu essa atividade? Vou explicar assim, mais ou menos para vocês, dar uma dica. Ela pegou o 23 mais o 16. Ela separou as dezenas das unidades. Para as dezenas, ela usou o azul. Para as unidades, ela usou o vermelho. Então, a dica que eu posso dar para vocês é essa. Como que vocês explicariam esse esquema que a Juliana usou para poder resolver esse problema? Agora, atividade 14.5 da página 88. Vamos lá. A equipe de Roberto também participou de um jogo de boliche. Veja na tabela os pontos obtidos por sua equipe e responda as questões. Então, o título da tabela é Pontos Obtidos. Na primeira coluna eu tenho as rodadas, na segunda eu tenho os pontos. Então, aqui marquei primeira e a quantidade de pontos. Segunda, a quantidade de pontos. Que informações a gente encontra na tabela? Eu acabei de explicar para vocês o que tem contido na tabela. Vocês vão colocar nessa primeira linha laranja. B. Quem que forneceu essas informações? Foram vocês ou essas informações já foram fornecidas no livro aí? C. Quantos pontos a equipe de Roberto marcou na primeira rodada? Eu vou olhar na primeira rodada
Vou ver quantos pontos a equipe do Roberto fez. D. Qual o significado do número 32 na tabela? O que ele significa? É rodadas ou são pontos? Quantos pontos a equipe de Roberto marcou? No total, gente, se eu juntar os pontos da primeira rodada mais os pontos da segunda rodada, quantos pontos a equipe do Roberto marcou? F. A equipe de William marcou 16 pontos na primeira rodada e 31 pontos na segunda rodada. Deu um jogo de boliche. Qual dessas duas equipes marcou mais pontos? Utilize a estratégia que Juliana fez na atividade 14.4. Quem quiser usar aquela estratégia que a Juliana usou na atividade 14.4, pode usar. Mas quem não quiser, pode usar a estratégia que vocês quiserem para resolver esse pequeno probleminha aqui. Eu quero saber qual das equipes fez mais pontos. Se é a equipe do Roberto ou se é a equipe do William. Ok? Atividade 14.6 da página 89. Então, gente, a Juliana começou a desenhar uma sequência de figuras, mas não pintou todas. Veja o que ela fez. Ela fez uma sequência de quadrados, triângulos, quadrados e círculos. E ela começou a pintar essa sequência e não terminou. Então, vocês devem fazer o quê? Terminar a pintura dessa sequência. Observem a sequência como foi feita para depois terminar. Não é para pintar de qualquer jeito, hein, gente? Agora responda as questões. Explique como ela está construindo as figuras e complete a pintura. Então, como que ela está construindo essa sequência? O que ela está repetindo? O que ela está colocando esporadicamente? 3. Quando ela completar as 20 primeiras figuras, quantos quadrados ela terá desenhado e por quê? Vamos contar quantas figuras a gente tem aqui na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente tem 12 figuras. Para chegar em 20 figuras, quantos quadradinhos ela vai ter desenhado? Professora, como é que eu vou saber? É só vocês completarem a figura. Mas não cabe no livro. Vamos fazer essa sequência no caderno e pintar exatamente como a gente começou a pintar aqui no livro, no caderno. Só que ao invés de fazer só 12 figuras, a gente vai fazer 20, dar continuidade nessa sequência. E aí, quando você chegar na 20ª figura, você vai contar quantas vezes ela repetiu os quadrinhos. E vai responder essa perguntinha. Ok? 4. Quantos desses quadrados devem ser pintados de azul? E explique. Aí vocês vão olhar lá na atividade, vão ver quantos quadradinhos vocês pintaram de azul e vão responder por quê. Ok? Então, por hoje é só.